Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre um tema importante, não só para as mulheres, mas também para os homens. Já vamos ver porquê. Vamos falar sobre a menopausa e vamos procurar desmistificar e compreender o que fazer quando ela nos bate à porta e como podemos sair fortificados desta situação. Mesmo que em algumas alturas seja complexo fazer passar pelo processo. Para isso, temos aqui connosco a Cristina Mesquita de Oliveira, que é a presidente da Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa e fundadora da Comunidade de Saúde em Menopausa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada à Canção Nova. É um prazer estar aqui, um prazer muito grande, atendendo aqui os meus pais têm uma ligação muito forte de há muitos anos com esta comunidade. Confesso que nunca tinha tido uma aproximação, mas já me é familiar, porque em casa fala-se muito de Canção Nova. Que bom. Portanto, ainda bem que aqui estou, sinto-me muito feliz por isso e dou graças a Deus por este momento. Prazer também é nosso. Obrigada. Mas antes de começarmos a nossa conversa sobre este tema que diz tanto a tanta gente, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Convido a si aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos nos consagrar a Nossa Senhora, pedindo que ela cuide de nós, cuide do nosso dia e cuide do nosso coração, da nossa família. E quero consagrá-lo você que está aí em casa, que reze juntamente comigo, de certeza que conhece esta oração, e vamos rezar todos juntos para que Nossa Senhora cuide de nós. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora vamos ver uma peça que prepararam para nós quando a menopausa toca. Vamos ver. Olá, olá! E quando a menopausa toca? Opa! Se fossem só campainhas, toca onde? Toca a quem? Como é que a menopausa toca? Ai, a vida toca a mexer! A Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa, o Grupo Tecnimed e a Sociedade Portuguesa de Ginecologia estão alinhados no sentido de fazer com que a menopausa toque como tem que tocar. É importante procurar ajuda que seja confiável para que a menopausa toque bem. E que tipo de ajuda? Perguntam vocês. Ajuda médica? Falar entre nós? É que há soluções para que a menopausa aconteça de forma agradável. E acabamos de ver então esta peça que já nos sugere um bocadinho do nosso tema sobre a menopausa e sobre o trabalho também desta associação, mas vamos saber quem está aqui connosco hoje, quem é a Cristina e o que é que a levou a criar esta Associação Portuguesa de Menopausa e Comunidade de Saúde em Menopausa, Movimento Menopausa Divertida. Olha, Cristina Mesquita de Oliveira, cumprimento todas as pessoas lá em casa, é muito bom estar aqui. Tenho 58 anos, sou casada, tenho um filho que nasceu em 91, portanto, se não me falha a memória, serão 32 anos. Fui catequista durante muitos anos, o meu pai é diácono permanente, portanto, tenho uma ligação à igreja e uma fé que cresce comigo. Isto para mim é muito importante dizer, já que falar de Deus não é só com palavras. Tenho uma missão que assumi desde há algum tempo a esta parte, que é fazer desta fase da vida das pessoas, porque não é só das mulheres, como Sim. dizia há pouco,
uma fase tão respeitada e tão natural como outra qualquer. Essa sou eu. Qual a diferença entre o movimento e a associação e qual o objetivo de cada uma e com que finalidade e quando é que nasceu? Essa pergunta é muito interessante porque é a primeira vez que no meio de comunicação social me fazem essa pergunta dessa maneira. Sim. Porque de facto confundo um bocadinho as pessoas, se há associação e se há o movimento, então mas o que é cada um? Sim. E porque é que os dois aparecem? Digamos que o movimento Menopausa Divertida é a face visível da Associação Portuguesa de Menopausa. Tudo isto começou numa dada altura em que estávamos em confinamento, em pandemia, muita coisa. Foi muito fecunda Sim, a pandemia, sim. muito mais do que possa parecer à primeira vista. Um grupo grande de pessoas que se juntavam para falar sobre assuntos de menopausa, para partilharem os seus testemunhos. Começou a ser uma rotina. Todos sabemos que a sala de estar das pessoas acabava por ser a internet. Sim. Nós não podíamos conviver, convivíamos nas redes digitais. Toda a gente, ou pelo menos as pessoas que têm acesso às redes digitais, o faziam. Nós também fazíamos. Foi necessário dar um nome, era um grupo de Facebook ao qual foi necessário dar um nome e apareceu Menopausa Divertida. Isto é preciso já ter uma forma de estar um pouco diferente, ou pelo menos um pouco mais à vontade na vida, para chamar divertida uma fase destas, que a brincar é possível fazerem-se e dizerem-se coisas muito sérias, não é? E apareceu Menopausa Divertida, começamos a ter rotina implementada por intermédio do grupo do Facebook. Mais tarde, as rotinas eram de tal forma importantes para as pessoas. Tínhamos ginástica, comunicação, uma dinâmica de diretos sobre temas de saúde que era bastante procurada, com a assistência de milhares e milhares de pessoas em todo o país. E não só, porque há muitas mulheres portuguesas imigradas fora de Portugal que lhes interessa ouvir falar desta fase da vida em português. Sim, sim. Em português, porque é outra coisa. A gente sente-se em casa, não é? Sim, Quando sim, pode sim. falar a nossa língua. E, de facto, às tantas começaram-me a perguntar, mas porquê é que nós não fazemos desta dinâmica que já existe nas redes sociais, porquê é que não fazemos isto uma coisa que tem institucional, algo formal? E eu pensei, sim, vamos constituir uma associação. E a associação apareceu assim. Fizemos, depois de algumas tropelias, conseguimos finalmente fazer portanto, a escritura da associação, mas o cartório fechava porque alguém ficava com Covid e toda a gente tinha que ficar confinado, mas lá conseguimos fazer em 2021, 26 de março, constituir a associação. E os órgãos sociais mantêm-se, eu sou a Presidente da Direção, existe um Conselho Fiscal, existe uma Assembleia Geral e com mulheres de várias áreas profissionais e também algumas pessoas reformadas. Como é que surgiu o livro Descomplicar a Menopausa e de que forma é que ele favorece a vivência da mesma? Digamos que a uma dada altura passava a ser quase que obrigatório. E eu estou com um hot flash lá para casa a dizer, se estiver tudo bem na vida e de repente tiverem um calor que não é suposto e que outras pessoas não estão à vossa volta a ter, isso é uma coisa própria de menopausa. E é o que eu estou a sentir agora. Não há nada que me pegarem qualquer coisa que abane e que faça fresquinho e isto passa já. Portanto, desculpa estar a abanar isto aqui, mas é só isso que se está a passar. Então, a uma dada altura, era necessário compilar conhecimento sobre menopausa, porque não existe nenhum livro, não existe informação, não existe rotina de informação sobre menopausa. Devo-lhe dizer que fomos abordados várias vezes no sentido de fazermos uma pesquisa rigorosa sobre isso, para ver onde é que se pode ir buscar pesquisa, onde é que se pode ir buscar informação sobre menopausa. E, por exemplo, se formos ao Dr. Google e escrevermos a palavra menopausa, apareciam, agora já aparece o meu nome e o nome da associação e a Menopausa Divertida. Desde há 2 anos até esta parte as coisas mudaram muito. Mas nessa altura apareciam cola para dentaduras, apareciam resguardos, marcas de resguardos para incontinentes urinários, havia, sei lá, toda uma parafernália, agências funerárias, portanto, tudo ligado, tudo a apontar para algo que não tinha nada a ver. E comecei a pensar se calhar fazia sentido livros. Havia e continua a haver alguns, mas não são sobre a realidade portuguesa. E eu achei que se calhar estava na altura de
atendendo às centenas de milhares de mulheres com que vou falando e a experiência que tenho de perceber quais são as necessidades reais que uma mulher portuguesa, que é diferente daquela que tem uma mulher brasileira, Sim. ou que tem uma mulher chinesa, ou que tem uma mulher sul-africana, pensei que fazia sentido escrever um livro. E interessante que a doutora Helena Sacadura Cabral, que toda a gente conhece, com quem eu mantenho uma rotina regular de proximidade, ela também achou que seria a altura de haver um livro sobre a realidade portuguesa em menopausa. E orientou-me no início como é que eu deveria fazer. E o que se fez foi pegarem toda a informação sobre a menopausa que existe na psicologia, na farmácia, na medicina, em todas as ciências do conhecimento, ver o que é que cada uma tem a dizer, sobre, nomeadamente da história, nutrição, fazer uma compilação de toda essa informação, retirar aquilo que é útil e atual e compilar num livro. E foi isso que eu fiz. A convite de uma editora, que é Penguin Random House. Depois pedi a um médico especialista de menopausa que fizesse a revisão científica e a uma senhora que é psicóloga clínica da saúde, e assim surgiu o livro Descomplicar a Menopausa. O nome veio da comunidade de saúde. Portanto, não queríamos um nome que parecesse óbvio, como o ABC da menopausa. E perguntamos na comunidade de saúde, onde estão 37 mil mulheres, qual seria o título mais interessante, e elas disseram Descomplicar a Menopausa. E assim ficou. Portanto, convido todas lá em casa a comprarem um exemplar. Existe nas FNACs, na Bertrand, na UC, na Amazon, nos Continente, que não é mais barato, mas em qualquer destes sítios encontram um livro Descomplicar a Menopausa. E é muito importante dizer que é o único sobre a realidade portuguesa. Então, o que é menopausa? Menopausa é quando existe na vida das pessoas, quando faz 12 meses que tiveram a última menstruação. Portanto, se de hoje até 12 meses, se hoje eu tivesse período menstrual e durante 12 meses, portanto, no dia nós estamos a gravar, portanto, será num outro dia, mas se daqui por 12 meses não me tivesse aparecido o período menstrual mais vezes nenhuma, então podia-se dizer que eu estou em menopausa. Portanto, menopausa é um dia na vida de uma mulher. Mas fazem-me muito essa pergunta, o que é a menopausa. Mas é muito mais o que é o processo de menopausa, porque a menopausa é um processo que se divide em 3 fases: pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. E todas estas fases têm momentos específicos, com sinais específicos reconhecidos, que estão designados na literatura médica e que deveriam ser reconhecidos. Mas devo-lhe dizer que, pela experiência que nós temos na associação e no movimento Menopausa Divertida, mais de 80% das pessoas não sabe que a menopausa é um processo, pensam que é uma coisa de gente velha, de gente acalorada. Sim, então, é verdade, sim. Isso é verdade, normalmente tem-se mais calor. Gordas, que todas as mulheres em menopausa são gordas, velhas, feias, irritadas e sem esperança no futuro, e já não é nada disso. A menopausa, como a menstruação e a gravidez, é mais uma das fases da vida reprodutiva das mulheres, que em algumas alturas há algumas mulheres que estão doentes em menopausa, como também há algumas mulheres que durante a gravidez estão doentes, ou que mesmo enquanto menstruam também podem ficar doentes. Claro. O que não quer dizer que a menstruação ou a gravidez sejam doença. Sim. Portanto, é uma fase reprodutiva da vida da mulher, a menopausa, que se caracteriza por 3 etapas diferentes, todas elas devidamente identificadas, e que se caracteriza também pela cessação do período menstrual. O que fazer quando a menopausa nos toca? O que fazer, em primeiro lugar, essa pergunta também é muito interessante e eu vinha a pensar sobre ela. Não é fácil no nosso país, e eu diria que em todos os países, porque infelizmente aquilo que é relacionado com a saúde da mulher, Deus sabe que é em segundo plano. Portanto, as doenças que são comuns ao homem e à mulher têm prioridade. Logo a seguir as que são relacionadas com o homem e logo a seguir as da mulher. Portanto, e como são as doenças, também são os estados de cada uma das fases da vida reprodutiva. Portanto, é muito difícil dizer, quando a menopausa nos acontece, o que é que fazemos? Será preferível nós termos conhecimento do que é o processo de menopausa para poder ir acompanhando, porque a menopausa não surge, a menopausa insinua-se. A menopausa vem em passinhos de bebê, vem devagarinho. E começa, devo-lhe dizer,
que aos 35 anos, mais de 80% das mulheres já tiveram um dos efeitos, já sentiram no próprio corpo, um dos efeitos relacionados com a menopausa. Portanto, está a ver, 35 anos. Muito cedo. Muito cedo. E a maioria das mulheres não sabe o que isso é. Por exemplo, uma irregularidade do período menstrual. Estou à espera que o período menstrual aconteça naquela semana e ela não aparece. O que é que a mulher pensa? Estou grávida. Pois. Mas depois faz um teste, vai à farmácia, faz um teste, afinal não está grávida. Bom, se não está grávida, se calhar é de stress. Estou com stress, tenho uma coisa muito importante no meu trabalho, agora foi por isso que atrasou. Portanto, é preciso nós pensarmos que há algumas armadilhas que nós pregamos a nós mesmas, que as armamos ali todas direitinhas e fofinhas, à espera que a gente se engane. Portanto, qualquer alteração que aconteça a partir dos 35 anos, que é preciso, e todos nós sabemos que é a partir dos 35 anos que devemos ter mais atenção à nossa saúde reprodutiva. Por exemplo, a idade dos 35 anos estabelece uma meta a partir da qual os cuidados numa gravidez devem ser maiores e mais rigorosos. Portanto, não é à toa, é porque é precisamente aos 35 anos que começam a haver oscilações hormonais. Por isso é perfeitamente comum que até aí já tenha havido algum efeito que nós não relacionamos com isso. E agora todas as senhoras que estão lá em casa, vou dizer à minha filha, que tem 34 anos, olha, afinal de contas, quando estás mais ansiosa ou quando tens uma irregularidade, por é de certeza já a menopausa pode não ser. Claro. Pode não ser. Temos que juntar vários dos efeitos e perceber se aquele também tem a ver com isso. O que é que nós podemos fazer? Informar-nos. Informar, passar a informação e ter a consciência de que a informação não existe à descrição. Temos que ser nós a procurá-la. E depois dar um bocadinho de alento à Associação Portuguesa de Menopausa, procurando-a nos meios onde ela existe, nomeadamente através do grupo de Facebook, Menopausa Divertida Portugal, para que nós continuemos junto das autoridades específicas a lutar para que haja mais informação sobre menopausa. Porque é que é tão importante uma mulher na fase, quando começa a entrar na fase da menopausa, ela pedir ajuda? Como identificar também que uma pessoa está a entrar na menopausa e quais os sintomas? Os primeiros efeitos, eu só gostava, desculpe, não é corrigir, é mesmo só acertar, porque é uma questão de estarmos em sintonia. Sim. A menopausa não tem sintomas porque não é uma doença. Sim. A menopausa tem efeitos. E eu aposto que nunca mais se vai esquecer. Não. A partir de hoje, quando pensar em menopausa, vai dizer assim, ok, não são sintomas, porque os sintomas têm a gripe, porque é uma doença. Exato. Sintomas têm a tuberculose, sintomas têm todas as doenças. E é isso que caracteriza as doenças, é terem sintomas. A menopausa tem efeitos. Porquê que nós não lhe podemos chamar sintomas? Porque não é uma doença. Nós podemos chamar uma irregularidade menstrual um sintoma se a mulher tiver, por exemplo, uma endometriose, que é uma doença. Mas se a mulher tiver uma alteração do período menstrual, uma irregularidade menstrual, ou períodos maiores, períodos mais pequenos, ou porque falham naquele mês, etc., só porque é o círculo hormonal a acontecer, não podemos chamar-lhe sintoma. É um efeito das oscilações hormonais. Portanto, os primeiros efeitos... E as pessoas estão longe de ter a noção disto, porque não se fala, e como não se fala, nós não reconhecemos, fica meio escondido, não são sequer as irregularidades menstruais. Quando nós vamos procurar e falamos com mulheres de 50 anos que já estão a viver a sua pós-menopausa, que já tiveram o seu último período menstrual há 12 meses, começamos a puxar atrás um bocadinho a fita do filme da vida, porque é um bocado isso, damos conta que ainda antes de existirem oscilações do período menstrual, as mulheres já tinham outras queixas, por exemplo, secura vaginal, que é uma coisa que nós não pensamos que possa acontecer tão cedo, mas é comum, muito comum, a partir dos 30 anos, depois de fazermos xixi, e isto não há outra maneira de se falar, e limpamos com papel higiênico, notarmos que há menos lubrificação. Ou então, no ato sexual, sentir que há uma certa dor ou que há mais dificuldade na penetração. Eu peço desculpa lá em casa, mas não há outra forma de se falar sobre isto, é mesmo assim. Porquê? Porque já são as oscilações hormonais e isso pode passar no dia seguinte. Mas se não há um padrão que é sempre igual, é porque realmente já há ali qualquer coisa a passar-se. E normalmente são os efeitos chamados geniturinários, portanto, que têm a ver com os órgãos genitais e com o aparelho urinário. São normalmente esses os primeiros a aparecer.
Os que dão mais nas vistas são os da alteração do período menstrual, quando começa a haver alterações, porque pensamos que estamos grávidas nessa altura. Ainda somos fecundas do ponto de vista de poder gerar filhos e estamos preocupadas porque as que não têm, se calhar já não era a altura para isso. As que já têm, eu não queria ter mais. Portanto, acaba por ser o que dá mais nas vistas, mas o primeiro a aparecer está verificado que tem a ver com a síndrome geniturinária da menopausa ou estas questões, infecções urinárias de repetição, pode ser a secura vaginal, uma certa atrofia vaginal, comichão vulvar, portanto, estes são os primeiros que se nota. Os calores é muito mais tarde. É mais tarde. Quem é a ajuda certa e quem devemos procurar quando aparecem os primeiros efeitos? Muito bem, já nos acertamos. 5. 5. Isso mesmo, quando aparecem os primeiros efeitos. Ora bem, todas nós mantemos a rotina na ginecologia, não é? Portanto, é a pessoa que está mais a jeito. Se não, o médico de ginecologia ou a médica é quem está mais a jeito para nos ajudar. Sim. Mas para ajudar é preciso nós identificarmos e sermos nós a falar nisso. Porque na cabeça do médico ginecologista está o rastreio do cancro do útero, o rastreio do cancro da mama, a citologia Papa Nicolau, mais a pílula, o método anticoncepcional ou o DIU que saiu de Citra. Então estas coisas todas, e tem 15 minutos de consulta para nós. Portanto, a forma mais útil, mais razoável, mais eficaz de termos ajuda é nós próprios procurarmos informação e levarmos connosco para o nosso médico ou para a nossa médica, seja ele médico de família ou ginecologista, notinhas daquilo que precisamos de falar com ele e então esclarecer. Porque senão não vai haver tempo. A pessoa mais indicada é um profissional de saúde, sempre. Porque será a pessoa que nos vai ajudar a distinguir aquilo que é doença daquilo que é a vida, somente a vida a acontecer. E é preciso saber distinguir isso. Antes de falar com os profissionais de saúde, se calhar falarmos entre nós, falar entre mulheres. Eu costumo chamar a isto o arrumar a cabeça. Se nós arrumarmos a nossa cabeça, depois ficamos com os pensamentos devidamente engavetados no sítio específico, para sabermos abrir as gavetas com uma sequência lógica e saber falar com o profissional de saúde que está à nossa frente. Mas primeiro falar entre nós, entre mulheres. Mais ou menos aquela história como quando andamos no liceu e usamos pensos higiênicos, por exemplo, e perguntar à melhor amiga, se vê o penso higiênico. É a mesma coisa, falar sobre estas coisas que têm a ver com a saúde reprodutiva, falar entre nós. E acabamos por ter a boa notícia de que afinal não sou só eu. Passa-se com todos igual. E isso descomplica também. E isto descomplica, perfeito, é mesmo isso, descomplica. A partir da sua experiência nesta área, acha que as pessoas estão a ficar mais sensibilizadas e a família também? Precisamente estão. Como lhe disse, e isto, o que se passa nas redes sociais e na internet em geral, é um pouco o reflexo daquilo que a própria sociedade vai pedindo e vai fazendo acontecer. Portanto, hoje em dia, quem escrever no Google em português a palavra menopausa, aparecem-lhe referências ao meu livro, à Menopausa Divertida, à Associação Portuguesa de Menopausa. Isto era impensável há 2 anos e meio atrás. Portanto, há realmente uma diferença. E há outra diferença muito importante, é que a própria família também já procura a Associação Portuguesa de Menopausa. E têm acontecido algumas coisas muito bonitas, como, por exemplo, uma das coisas que eu estou a divulgar esta semana no grupo Menopausa Divertida Portugal, um senhor, que não interessa quem é, podem ser tantos, são menos que nós. Nós mulheres somos mais de metade da população portuguesa. Mas um senhor, na casa dos 60 anos, que entrou em conversa comigo por intermédio do WhatsApp, creio, a pedir-me ajuda para ajudar a mulher. Tenho uma mulher bastante mais nova do que ele tem 59 anos, a senhora tem 47 ou 48, tem 2 filhos e ela anda, diz ele, insuportável. Está gorda, está zangada porque está gorda, fica zangada porque está zangada, depois tem calores e não percebe porquê, porque toda a gente tem frio. E ele diz, eu não sei o que é que se passa com a minha mulher, mas um dia destes, um amigo meu, disse-me que a viu na televisão, na Praça da Alegria, no Canal 1, passa publicidade, a falar sobre menopausa de uma maneira muito ligeira. E eu lembro-me, procurei por todo lado, puxei atrás, quando ela estava a dormir, para ela não ver que eu estava a falar sobre menopausa e tal. E depois entrei em contacto consigo, porque eu preciso que me ajude a ajudá-la a ela. Isto é muito bonito. Isto é muito bonito. O meu ponto de vista é de agradecer a Deus por estas coisas estarem a acontecer.
porque significa muita coisa, nomeadamente que já se percebe que é um assunto de família, que não é um assunto de mulheres, é um assunto de família. Pois, o que se passa impacta no corpo da mulher, mas se impacta no corpo da mulher, vai impactar em quem está à sua volta. Claro, Quem é claro. que está à volta de uma mulher? O marido e os filhos. Ou as irmãs, Sim, ou as irmãs, ou ou os os pais, pais. quem for. Portanto, isto está a acontecer cada vez mais homens. Este é o caso que eu tenho mais presente. Claro. E achei graça por ele dizer, ela está gorda, fica zangada porque está gorda. Ela está zangada porque está zangada. E achei-lhe muita graça e, de facto, neste momento a senhora já está orientada, não faz ideia que foi marido, ela de repente acha que eu a descobri, não faz ideia nenhuma como é que isto aconteceu, nem tem que fazer. Sei que eles estão bastante mais felizes neste momento e sentem-se com esperança de que as coisas se vão resolver, orientada para uma médica especialista de menopausa. Sim. Falando em homens, de que forma é que o homem pode participar nesta realidade da menopausa? Olha, o impacto mais forte no homem tem a ver com a área sexual. Portanto, digamos que é muito comum, a partir de uma determinada idade, com as oscilações hormonais, portanto, isto é mesmo para os homens que estão lá em casa, e para as mulheres dizerem aos maridos, ou aos companheiros, ou aos filhos até, aos netos, nenhuma mulher deixa de ter desejo sexual porque quer. E a maioria delas pode não ter desejo sexual, pode não corresponder à vontade sexual do marido ou do companheiro e amá-lo muito e querer corresponder. Só que as oscilações hormonais provocam isso. Será a natureza sabiamente a seguir o seu curso. Porque se estamos a falar de uma fase, de uma área da vida que é a capacidade de reprodução que vai começar a diminuir, obviamente que os outros sinais, aquilo que compõe a capacidade de reprodução, também vai diminuir, seja o que for, inclusive o desejo sexual. Porque o desejo sexual não concretizamos o desejo sexual só por uma questão de reprodução, mas já sabemos que é uma das formas de nós concretizarmos. Portanto, não é porque não ame, e os homens podem ser úteis neste sentido, é perceberem, porque há homens que se dirigem à associação, que mandam-nos mensagens, mandam-nos e-mails a dizer, a minha mulher tem outro. A minha mulher tem outra, eu toco-lhe, ela parece que tem nojo de mim. Ela afasta-se de mim, ela não quer dormir comigo. Ela sai da cama, vai para o sofá. Só pode ter outro, porque ela não era assim. E não é, se a mulher tiver cerca de 40 anos, se o marido lhe perguntar, o teu período tem sido normal, tens secura, tens comichão, vulvar, tens dores de cabeça, mais ansiedade que é costume, tens menos sono do que tinhas antes, tens insónias, se juntarmos tudo isto à falta de desejo sexual ou ao não corresponder ao desejo sexual, provavelmente é um efeito de menopausa. Como é que pode ajudar? Muito diretamente compreendendo e respeitando e dando o seu tempo. Porque a boa notícia para eles e para elas é que passa. Porque passa realmente. É que passa realmente. Portanto, no momento em que as oscilações deixam de ser tão acentuadas, sim, tudo começa a voltar ao normal. Um dos efeitos também que se queixam muito é do esquecimento. Estão num diálogo e de repente esquecem-se do termo que iam falar. E não é princípio de demência, não é princípio de Alzheimer, calma, são mesmo só os receptores hormonais que não têm ali o estrogénio a tapar esses bocadinhos e a funcionar como estava a dizer, mas isto também passa. Portanto, paciência, ter um bocadinho de paciência e colaboração e respeito, como dizia. Como eu digo ao meu filho, a paciência é uma grande virtude. Exato. Bom, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre um tema muito importante e que se calhar é pouco falado, então por isso trouxemos aqui para o nosso programa sobre menopausa, em que temos aqui connosco a Cristina Mesquita de Oliveira, que é presidente da Associação Portuguesa de Menopausa e fundadora da Comunidade de Saúde em Menopausa. Está aqui no programa para nos ajudar a ver a menopausa com um outro olhar mais descomplicado e de forma também
divertida. Mas antes disso, vamos ver uma peça que é Festa Menopausa 21. Vamos ver. Olá, olá! E quando a menopausa toca? Então vamos dizer olá a Helena Sacadura Cabral, que se vai juntar à nossa emissão. Amo-vos tanto. Vocês sabem, não é? Cristina, podia-nos comentar esta peça? Sim, olha, obrigada por me dar a oportunidade de falar sobre isto, porque de facto foi o culminar de um ano de muito trabalho. Foi o ano, ainda um ano 21, portanto era um ano em que estávamos em plena pandemia, e foi precisamente no decorrer da oficialização da escritura da Associação Portuguesa de Menopausa que parecia imperativo organizarmos à volta de toda a dinâmica do crescimento que havia em termos de interesse, que falávamos há pouco em off, do tema e do que isso quer dizer na vida das pessoas, porque há temas pelo qual há interesse e depois na vida das pessoas não há interesse nenhum, não é? Realmente não se repercute em termos de utilidade. Que achamos que deveríamos organizar à volta do Dia da Menopausa, que é comemorado todos os anos a 18 de outubro, é o Dia Mundial da Menopausa,
decidimos, na associação, criar uma semana de celebração da menopausa. Isto tem a ver com a linha comunicacional que a associação quer imprimir. Menopausa divertida, celebra-se alguma coisa, portanto, não é um drama, não é uma doença, e queremos que seja encarado como a menstruação e a gravidez. Uma fase da vida. Como uma fase da vida que só cessa a capacidade de reprodução. Porque fecundidade é muito mais do que dar à luz. Sim. Portanto, as mulheres, depois de não conseguirem gerar um filho no ventre, podem na mesma ser fecundas e continuar a fazer nascer projetos, coisas importantíssimas para elas próprias e para o mundo em redor. Portanto, decidimos que seria de fazer, durante uma semana, criar para cada dia da semana iniciativas que fizessem jus a toda a alegria e toda a vontade de celebrar a menopausa, como dividindo o tempo em iniciativas que fossem de cariz didático do ponto de vista da saúde, iniciativas que fossem úteis do ponto de vista da beleza, Sim. de celebrar a beleza da mulher. E foi isso que nós fizemos, portanto, desde workshops e debates sobre menopausa e osteoporose, ou osteoporose na menopausa, que se chamou Tenho Medo de Me Partir Toda, Sim. que é uma coisa um bocadinho diferente, ou então um Beauty Masterclass, patrocinado por uma marca muito conhecida de beleza. Tivemos a Helena Sacadura Cabral a intervir connosco na inauguração da semana, a Fernanda Freitas, também uma jornalista muito respeitada, psicólogas clínicas da saúde, médicos. Fomos convidados a participar, convidados porque não somos só senhoras, fomos convidados a participar no Congresso da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, da secção de menopausa, a participar também no Congresso da Sociedade de Medicina Geral, da Associação Nacional de Medicina Geral e Familiar. Portanto, foi muito bem acolhida, o que quer dizer que as pessoas têm vontade de celebrar a menopausa, que a menopausa é algo que acontece no século XXI, porque Deus nos dá esse privilégio. No século XIX não era assim, a maior parte das mulheres não chegavam vivas à idade que hoje fazemos a menopausa. Portanto, é de celebrar. Ao celebrar a menopausa, estamos a celebrar a vida. E ao celebrar a vida, que celebremos a vida com qualidade. E de preferência qualidade que nos alegre, que nos dê boa disposição. Porque tristezas há muitas, não é? E nós não as podemos controlar. Portanto, foi isso que aconteceu durante esta semana. E gerou um interesse impressionante na comunicação social. Foi reproduzido por esse mundo fora. Uma das coisas muito bonitas que tem acontecido todos os anos, nós dedicamos um dos dias da Semana da Menopausa, porque essa foi a primeira edição, Sim. mas já houve mais duas, entretanto. Nós dedicamos um dia a fazer 51 minutos pela menopausa. Fazemos uma marcha, ou uma corrida, ou uma caminhada, que caminhamos 51 minutos pela menopausa. Eu agora pergunto-lhe assim em direto, porquê 51? Pois, não sei. Pois não sabe, nem a maioria das pessoas sabe. Porque 51 é a idade média de menopausa. Sim. Portanto, isto é mesmo para criar este diálogo. Nós fazemos propositadamente os 51 minutos, portanto, começamos a caminhar às 10 e terminamos às 10h51. E as pessoas perguntam, mas porquê 51? Porque era normal que fossem 30 minutos pela menopausa, ou 60 minutos, ou até 15, um quarto de hora Sim. pela menopausa. Agora 51, e é precisamente para nos dar a oportunidade de falar sobre isso, porque 51 anos é a idade média da mulher portuguesa e europeia a entrar em menopausa. Por acaso até um pouco assim em todo o mundo. E é uma das atividades que tem tido repercussão. Olha, temos mulheres a caminhar à hora correspondente na Austrália, na China. É verdade, porque há mulheres portuguesas em todo o lado. Portanto, é isso. Comentava consigo, quando estávamos em off, que é impressionante porque esta associação começou em 2021, certo? Sim, sim. E estamos em 2023, só passaram 2 anos, e como a mediatização já é bastante grande. E também, um comentário que eu não fiz, mas vou fazer agora, vocês têm noção que vocês estão a contribuir para a mudança da mentalidade em relação à menopausa? Nós esperamos que estejamos. Nós temos consciência de que há coisas muito bonitas, coisas inspiradoras a acontecerem todos os dias e que vêm ter connosco. Nós temos essa consciência. E temos a consciência da responsabilidade.
do que isto quer dizer. Porque há outra consciência que nós também temos, é que a população mundial, e muito em especial a portuguesa, somos a segunda população mais envelhecida da União Europeia. Portanto, isto quer dizer que, muito em breve, seremos mais pessoas acima dos 45 anos do que com menos de 45. Sim. Portanto, isto é igual para mulheres e para homens. Portanto, a menopausa encontra-nos numa fase da vida em que ainda somos obrigados todos a reproduzir. A produzir, não é Sim, reproduzir, produzir. é o contrário. A produzir, porque a idade de reforma são os 67 anos. Ora, se a idade média de entrada na menopausa é aos 51 e temos que trabalhar até aos 67, tem que haver mesmo uma mudança de mentalidades. Porque uma mulher que entra em menopausa não acabou para nada. Não acabou para nada. Começou a vida dela do ponto de vista de o organismo, o seu corpo físico, não lhe dá a capacidade de espontaneamente, isto é muito importante, espontaneamente gerar um filho. Existe algum tipo de alimentação que ajude a reduzir Os efeitos. algum suplemento? Sim, existe. Começando pela alimentação, porque também existem efeitos. Aquilo que diz a literatura médica, científica e da área da nutrição é que a alimentação mais conveniente para esta fase de menopausa, e convém que seja dito que entre os 45 e os 55 anos está descrito na literatura médica que as mulheres ganham até mais 10 quilos. Portanto, e não é culpa delas, não é nada que elas possam fazer contra, tem a ver com a desaceleração do metabolismo, com as alterações hormonais que as hormonas imprimem no seu corpo, portanto, entre os 45 e os 55. Sim, é possível contrariar desde que se tenha a consciência disso. Contrariar com exercício físico e alimentação, que era a sua pergunta. A alimentação mais conveniente, vai ficar espantada. Estranhíssimo, que ninguém nunca ouviu falar. A dieta mediterrânica. Que é nossa. Que é a nossa. Portanto, está mesmo ali à mão de semear. Em relação à suplementação, convém fazermos aqui um parênteses, dizendo que é muito importante abrir uma chamada de atenção, abrir portanto, um parênteses, que é dizer que a suplementação é das coisas que mais, do ponto de vista comercial, que mais exploradas são, porque, mercê da falta de informação sobre menopausa, tenta-se impingir às mulheres que acabam por ficar mais frágeis nesta altura, porque elas próprias não sabem o que é que têm. As coisas não estão a correr da mesma maneira, sentem-se a engordar às vezes emagrecer demais, sentem-se com sono, sentem-se com algumas coisas que não era assim, não era costume esquecimentos e etc, e oscilações do humor, e de facto pensam, se calhar isto é falta de vitaminas, e por autorrecriação pesquisam na internet e tomam vitaminas ou um suplemento alimentar porque acham que aquilo é mais correto. Ou porque a amiga está a tomar, ou porque a mãe tomava e dava-se bem. Atenção, porque é preciso percebermos que qualquer medicamento, seja ele de prescrição médica ou não, tem consequências físicas, vai sobrecarregar de certeza absoluta, pode ser positivo ou negativamente, o sistema digestivo, e estamos a falar de fígado e de rins de certeza absoluta. Portanto, se ainda por cima forem mulheres que estejam a fazer outro tipo de medicação, e pode ser, por exemplo, um simples antihipertensor, ou um medicamento para as dores menstruais, porque pode haver, coincidir as duas coisas, ainda ter período e já estar em perimenopausa, que é a segunda fase do processo de menopausa, vai haver interação medicamentosa. E assim se começam a criar as condições para quem não estava doente, fica doente. E às vezes à custa de coisas que parecem inocentes, que são suplementos alimentares, parece que é a coisa que toda a gente possa fazer. Fala-se muito na falta de vitamina D, por exemplo, e é verdade. De facto, se formos fazer análises, 80% da população portuguesa tem vitamina D e nem parece um país à beira-mar plantado, cheio de sol, não é? Mas, de facto, há que ter em linha de conta as características de cada uma e pedir sempre opinião ao médico. Sempre. E a primeira resposta que nós obtemos normalmente, isso não é preciso para nada. Penso que tem outras coisas na cabeça. Sim. O que é que nós temos que fazer? Insistir. Doutor, mas olha, porquê? Não tô, mas disseram-me que sim, mas eu li que sim. Insistir. Mostrar que para mim é importante não uma resposta evasiva, mas sim que eu fique a perceber porque é que me está a dizer que não. Tendo sempre em atenção que o que é bom para uma pode não ser bom para si. Quem está a passar a fase da menopausa pode ter incontinência urinária? Pode. É uma das coisas que pode acontecer, realmente. Principalmente se falarmos em mulheres que tiveram vários partos
eutócitos, que é o mesmo que dizer partes vaginais, sim, pode acontecer. Acontece se a mulher tiver tido vários partos, se tiver secura vaginal, o canal vaginal e o próprio órgão genital pode descair. Pode ser por secura, como já disse, por ardor, isso pode acontecer, incontinência. E há vários tipos de incontinência urinária. Pode ser de esforço, que é aquela que acontece quando nós pegamos num peso consistente, num peso grande. Ou quando espirramos, ou quando tossimos, as perdas de xixi. Segredo aqui, o truque é, à primeira vez que isso aconteça, não considerar que é normal ou porque foi só naquele dia. É imediatamente procurar ajuda médica. Porque às vezes é só, estamos à mão, portanto, temos ali uma forma muito simples que é ginástica pélvica. Um fisioterapeuta, depois de ser visto pelo médico ou pela médica, o fisioterapeuta ajuda a fazer determinado tipo de exercícios e conseguimos corrigir. Mas o que está descrito é que quanto mais tempo isto acontece, maior a probabilidade de depois se manter e ser necessária cirurgia para reparar. Isto acontece por causa da secura vaginal. Existem casos em que há mulheres que passam pela menopausa sem sintomas? Ainda bem que me faz essa pergunta, senão toda a gente lá em casa estava a pensar, pronto, estou feita, tenho 40 anos, isto não deve estar a demorar muito a começar a acontecer. O que diz a literatura médica é tão somente isto, em 10 mulheres, 7 sofrem efeitos da menopausa. Dentro dessas 7, 85% sofrem muito. Portanto, há aqui uma franja que não sofre nada e outra dentro das que sofrem alguma coisa que sofrem pouquinho. Portanto, é muito natural que no grupo de amigas nós encontremos aquelas que dizem mas não me custa nada, eu estou em menopausa e nunca me aconteceu nada. Como também temos aquelas que dizem que horror, meu Deus, eu só tenho as saudades da menstruação. Portanto, porque é possível isso está descrito? Nem sequer se sabe exatamente porquê. Pensava-se até há bem pouco tempo atrás que cada mulher tinha uma menopausa parecida com a da mãe. Sim. Hoje em dia sabe-se que não é assim. Hoje em dia sabe-se que aquilo que o ambiente familiar, o ambiente socioeconómico, as condições de literacia, o próprio trabalho podem fazer alterar aquilo que a genética iria proporcionar a essa mulher em termos de menopausa, porque há uma componente psicossomática que acaba por ter mais força do que aquilo que fisicamente acontece. Quando se ouve falar também em menopausa, já se ouve falar na dita osteoporose. Sim. Fale-nos dessa realidade e dos cuidados que as A osteoporose mulheres devem ter. é uma segunda fase de doença óssea. Começa por osteopenia e depois acaba por derivar em osteoporose. O que é um osso osteoporótico? É um osso oco. Sim. Digamos assim. Poroso. Portanto, poroso é como chama. O poroso é com aqueles furinhos. Portanto, digamos que um osso, se nós pegássemos no fémur e lhe carregássemos em cima, ele é super duro e resiste. Mas se for um fémur que está poroso, que está oco praticamente por dentro, fragilizado, uma simples queda, um bater mais forte em qualquer sítio, acaba por provocar uma fratura. A osteoporose é uma consequência de má saúde óssea, de uma má preparação do ponto de vista do osso e que deve ser contrariada o mais possível. Portanto, isto aqui o que é que se pode fazer é seguir aquilo que os médicos dizem, porque fala-se muito em osteoporose, felizmente, e ter a consciência que a pós-menopausa propicia as condições para que a osteoporose se instale. Portanto, devemos contrariar o mais possível. Como é que podemos contrariar? Alimentação, dieta mediterrânica, que falávamos há pouco, exercício físico, muito importante, força muscular. O exercício físico não é para o osso, o exercício físico é para os músculos sustentarem o osso. Sim. E para, ao tropeçar num tapete ou ao pôr um pé em falso, não cair porque tenho força muscular, é preciso... E suplementação com vitamina D, mas atenção, que tem que haver um equilíbrio entre a vitamina D e o cálcio. Sim. Portanto, é o médico, uma vez mais, que pode aqui dar uma boa orientação. Em que consiste o prolapso dos órgãos pélvicos? E genitais, que é as duas coisas. Portanto, consiste no... Pode ser o útero, como pode ser a própria bexiga que sai pela vagina. Portanto, isto é importante que se diga, porque nem todas as pessoas têm noção disso. A vulva
é a parte que toca na cuequinha. Estamos a Sim. falar da patareca, Sim. como habitualmente se diz, ou pipi, como lhe queiram chamar. Mas o que toca nas cuecas é aquilo que se chama a vulva. Sim. A vagina é o canal que vai da vulva até ao útero. Portanto, isso é o canal vaginal. E normalmente a maioria das pessoas pensa que vagina é tudo. Não, não é tudo. A parte visível, externa, é a zona vulvar, é a parte vulvar. O que é que acontece? Porque o canal vaginal, a partir dos 35 anos, é menos irrigado, há menos sangue ali a passar e há menos quantidade de estrogénios, que é, por excelência, a hormona que mantém a hidratação, quer da pele, quer das mucosas, e a vagina é mucosa, começa a secar, que é mesmo isso. Olha, eu costumo usar esta metáfora, que é: se nós formos pôr umas férias na neve, ou se estivermos no Porto em altura de frio ou no norte, os lábios ficam secos. Sim. O que é que nós fazemos? Pegamos no batom de cieiro e reparamos a hidratação. O que acontece no canal vaginal é precisamente a mesma coisa. Há ressecamento da mucosa e, se não for hidratado, fica com gretas, com cieiro, digamos assim. Essa é a primeira fase, é ficar ressequido. Chega a uma dada altura que, por causa da força da gravidade, o canal vaginal invagina, portanto, sai pela vulva. E isto é muito importante que se tenha noção. O que é visível depois? A mulher, ao fazer a sua higiene, visível ou palpável, a fazer a sua higiene, sente qualquer coisa a sair ali, que não é costume ali estar, a sair pela vagina, pela vulva. Isso é um prolapso e a incidência de prolapso vaginal é muito alta. Sim. Digamos que... 40%? Sim, 60% das mulheres em pós-menopausa sai-lhes o canal vaginal pela vulva. E isto é uma maneira de dizer prolapso dos órgãos pélvicos. Não é nada mais, nada menos do que sair o canal vaginal ou o próprio útero, a parede do útero, pela vulva. Isto pode-se evitar, que acho que era isso Sim. que me ia perguntar, não? Sim. Depois, como é que eu adivinho? Não, mas pode-se evitar de uma forma muito simples, que é hidratando a mucosa vaginal e hidratar a mucosa vulvar, desde cedo. E digo isto lá para casa, todas nós, mulheres, que temos connosco mulheres mais jovens, as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas netas, nós mesmas, a partir de, sei lá, você que está aí em casa e que tem 80 anos, mas eu vou hidratar agora a minha vagina e a minha vulva, para quê? Vai, porque quanto mais hidratar, menos se coloca a jeito para que estas coisas lhe aconteçam. E, ao fazer isso, diga também às suas filhas, diga às suas netas, diga às suas sobrinhas, que é importante terem a noção de como andam na carteira ou na sua mala com batom hidratante para colocar nos lábios quando sentem desconforto, andem também com o hidratante vulvar. Peçam na farmácia, há várias marcas que não têm medicamento nenhum, não têm hormonas, são só hidratantes e deve ser utilizado para evitar que isto aconteça. É tão simples como isso, hidratar, repor a hidratação que falta. E não precisa de ser hormonal. Qualquer hidratação que seja indicada, e o óleo de coco não serve, porque há quem pense que o óleo de coco faz a hidratação vulvar. Não serve. O óleo de coco é muito bom para cozinhar e pelo cheirinho que tem, mais nada. Por isso é que é tão importante pedir ajuda e buscar informação. Exatamente. E estar bem informado, não é? É isso, precisamente, que é para saber distinguir o jornalixo da informação que interessa. Estamos mesmo na reta final, uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, a mensagem que eu queria deixar era a quem nos possa ver e que tenha de alguma forma curiosidade em relação a estas questões relacionadas com a menopausa, que não se fique só pela curiosidade, que procure mesmo informação, que procure a Associação Portuguesa de Menopausa por intermédio dos meios digitais. Nós, neste momento, existimos assim. A associação existe fisicamente no Porto, mas a forma mais fácil de encontrar é por intermédio das redes sociais. Procurem-nos. Dentro de pouco tempo vamos ter a circular uma petição que vai à Assembleia da República para que seja possível haver comparticipação dos medicamentos para a menopausa, porque a maioria não tem comparticipação, nomeadamente estes hidratantes vaginais e vulvares
que impediam que as mulheres tivessem doenças gravíssimas como o prolapso dos órgãos pélvicos não são comparticipados e deveriam ser, como também existem algumas terapêuticas, a terapêutica hormonal da menopausa, que nem todas as dosagens são comparticipadas e os médicos têm muitos problemas porque não conseguem adaptar a terapêutica a cada mulher, porque uma custa 19 euros e porque não tem comparticipação e é metade da dosagem, e a outra custa 5 euros e é o dobro da dosagem porque tem comparticipação. E vai haver uma petição para que haja consultas de menopausa, assim como há consultas de planeamento familiar enquanto podemos ter filhos. Estejam atentas, passem a palavra, façam com que o assunto menopausa seja celebrado em vez de ser escondido. Isso só depende de nós. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença. Obrigada eu, pelo foi belíssimo um gosto. trabalho. Fui muito bem recebida na Canção Nova. Muito obrigada. De nada. E assim que está em casa, mantenha-se informado, procure ajuda e lembre-se que a menopausa não é uma doença, é uma fase da nossa vida e se ela acontece é sinal que estamos vivos. Isso é um bom sinal. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.